Estamos de volta com o programa Entre Elas. O assunto de hoje é pensão alimentícia. E para tirar todas as suas dúvidas, aqui do meu lado, a doutora Suzana. E a primeira perguntinha, qual o procedimento para receber a pensão alimentícia? Então, Vivian, para que a pessoa receba a pensão alimentícia, né, o genitor que esteja representando o menor, ele precisa buscar o judiciário se ele não conseguir entrar num acordo com o outro genitor, né? Não havendo esse acordo, ele deve buscar um advogado ou procurar o órgão da Defensoria Pública mais próximo da sua residência e ingressar com uma ação de alimentos, uma ação que tem procedimento próprio, previsto em lei, para justamente conseguir obter o pensionamento para os seus filhos. E qual o percentual assim, que o juiz estipula, você tem que pagar tantos por cento que vai suprir as necessidades do seu filho? Na verdade, não existe um critério objetivo para se fixar esse percentual. Não é uma relação matemática. Isso vai depender da ocorrência de 3 critérios. A necessidade do menor, tá? A possibilidade desse genitor que vai prestar os alimentos e a proporcionalidade. Então, a gente não pode dizer que é obrigatório pagar X%. Isso vai depender desses 3 critérios em conjunto, né? A necessidade dos menores, ela é sempre presumida, porque a gente sabe que criança tem gasto, sim, isso é notório, né? Então não precisa se comprovar em juízo a necessidade do menor. Precisa se comprovar, sim, a possibilidade do genitor de pagar aquilo ali, quanto que ele pode pagar, de acordo com o que ele recebe, de acordo com o padrão de vida que ele ostenta, e a proporcionalidade, né, que cada genitor vai arcar para o sustento dos menores. Agora, doutora Karen, tira uma dúvida. O juiz já estipulou que o pai tem que pagar tantos por cento do seu salário para o filho e ele não paga. O que a mãe tem que fazer? Então, é possível você recorrer à justiça, né, para executar essa decisão judicial. Inclusive, quando a pessoa entra com pedido de pensão alimentícia, justamente porque a necessidade dos menores é uma coisa presumida e você necessita daquilo para a subsistência dos filhos, o juiz já fixa de plano um percentual independente de conhecer o outro lado da história, de conhecer o outro genitor. Quando o genitor recebe o comunicado do processo de pensão, ele já recebe sabendo que ele tem um tanto para pagar. Dali para frente ele vai se defender, adequar aquilo ali, mas ele já vai ter um quanto fixado. Se ele não pagar, o genitor que é responsável pelo menor, que está agindo com o processo, precisa voltar na justiça para poder fazer um pedido de prisão. É o único caso no Brasil em que se aplica prisão civil. Verdade. Entendeu? Ele pode ser preso por não estar suprindo as necessidades do seu filho. Mas em quanto tempo demora isso tudo, esses trâmites? Porque a criança precisa comer, sim, a criança precisa vestir, ela não pode esperar, de repente, uma audiência. Na verdade, Vivian, o processo de alimentos ele é bastante célere, como eu estava falando no início. Assim que a pessoa ingressa com a ação, a primeira decisão do juízo já é no sentido de estabelecer uma pensão provisória, que a gente chama de alimentos provisórios. Uhum. Ele nem analisa ainda a parte do outro genitor, né, para ver a possibilidade. Ele estabelece porque sabe que tem necessidades urgentes, precisam ser supridas. A criança come todo dia, se alimenta todo dia, dorme todos os dias, utiliza medicamento, enfim, tem todas as necessidades diárias. Então, ele estabelece de plano, tá? Uma coisa que é muito comum, as pessoas perguntarem, a partir de quando eu posso cobrar esses alimentos? Uhum. A partir do momento que ficou sem pagar. Ficou sem pagar, você já pode cobrar. Agora eu tenho uma dúvida. O pai não pagou a pensão alimentícia, foi preso. O tempo que ele está preso, ele está sendo ainda cobrado por essa pensão? Sim, ele não deixa de ter a obrigação de pagar, não, tá? A pena de prisão, ela foi estabelecida na legislação brasileira como forma de coerção, de você coibir e, né, não haver o hábito de não cumprir porque eu não vou ter nenhuma penalidade. Mas a dívida dele continua do jeito. Existindo, né? E ele tem que pagar ainda estando preso e depois que sair também tem que continuar pagando até... porque isso é uma dúvida muito comum. As pessoas acham que porque, né, já foi preso, já se eximiu de qualquer dívida. Então, não, continua com sua responsabilidade, né? Existindo. E ele tem que dar um jeito, né? Ele tem que dar um jeito para pagar. Vai fazer um empréstimo, faz empréstimo bancário, recorre aos familiares, procura uma forma. O negócio é evitar que você chegue a esse ponto, né? O ideal seria isso, que os genitores evitassem que se chegue a esse ponto, porque há meios de fazer isso, né?
Agora, ele fica preso até a quitação dessa dívida Não. ou até um acordo? Existe um prazo estabelecido na lei que vai de 1 a 3 meses, o juiz estabelece qual é o prazo. Se ele não cumprir dentro daquele prazo, ele vai ser colocado solto porque já passou o prazo estabelecido da lei. Entendi. Ah, mas ele não pagou. Você pode continuar cobrando. Existem 2 formas de cobrar os alimentos. Se ele dali para frente continuar em débito, nas parcelas vincendas, né, ele pode voltar a ser preso, não por aquela dívida que ele já cumpriu a pena, mas sim pelas atuais, né? E aquela que ele já cumpriu a pena, existe o meio de você cobrar isso dele pecuniariamente, né? Fazer a cobrança do valor, que seria a execução por quantia certa. Nesse caso, ele pode ter bens expropriados, valores expropriados, alguma coisa que ele tenha, né? Então, prosseguem as 2 formas de cobrança. É exatamente para coibir que o genitor não cumpra um dever de responsabilidade tão grande, né? E ele resolveu essa situação, né? Pagou a pensão, tudo direitinho, e agora ele quer uma guarda compartilhada. Nessa guarda compartilhada, ele tem a obrigação de continuar dando a pensão? Como é que é isso? Vivian, isso é uma dúvida muito comum atualmente, porque a guarda compartilhada, ela passou a ser adotada no Brasil como a maneira mais geral de se aplicar a guarda, né? Antigamente não se tinha muito isso, hoje o ideal é que se aplique a guarda compartilhada, pensando sempre no melhor interesse do menor, tá? Só que as pessoas confundem muito a guarda compartilhada com a guarda alternada. A guarda compartilhada não tem nada a ver com isenção de pagamento de pensão, ao contrário. Guarda compartilhada significa responsabilidades solidárias, os 2 cumprindo a responsabilidade, compartilhamento de responsabilidade com o menor. Né? Então, assim, não tem nada a ver com a pensão. Muito provavelmente, na guarda compartilhada, o menor vai residir unicamente com um dos genitores e vai exercer a visitação com o outro genitor regularmente, né? Que hoje a gente chama de direito de convivência. E esse aí vai continuar tendo a obrigação, sim, de prestar os alimentos, como o outro também, só que um está prestando in natura e o outro está prestando de forma pecuniária. Tem muita gente que confunde, acha que guarda compartilhada é ficar uma semana na casa do pai e uma semana na casa da mãe, isso né? seria guarda alternada, a gente não considera isso o ideal, porque na realidade... Acho que mexe muito com a rotina da criança, Exatamente. Né? A criança tem que ter o domicílio dela, entendeu? Tem que ter as coisas, a rotina dela, a ordem dela. Então, essa coisa de criança com mochila nas costas, bolsa toda semana, isso é muito difícil, muito raro, pode acontecer sim, né? Quando existe uma perfeita harmonia entre aqueles genitores, isso pode acontecer, mas é uma coisa rara, difícil, tem que se pensar sempre no melhor interesse do menor. Entendi. Durante as gravações das nossas externas, a gente conversou com uma mulher que ela não quis se identificar. E ela relatou pra gente, e até pediu pra gente passar essa dúvida no nosso programa, pra defensora esclarecer pra ela, que o ex-marido foi preso e a família ficou muito em cima dela, exigindo com que ela retirasse a queixa e tudo mais para ele ser solto, porque eles não tinham condição de pagar ou fazer um acordo com ela. Isso é muito comum, né? Numa situação dessa, como que uma mulher pode agir? O ex-marido está preso pela pensão alimentícia e a família em cima, né, tentando... Na verdade, Ingrid, o ideal é que esse genitor, que é o alimentante, está obrigado a prestar uma pensão alimentícia, ele não deixe chegar a esse ponto. Né? É muito errado isso de imaginar que o equívoco é desta mulher que está protegendo seus filhos. Na verdade, ela nada mais está fazendo do que cumprir a lei, correndo atrás dos seus direitos, né? Quando chega a esse ponto é porque ele já não vem pagando, né? Já está reiterando naquilo. O que é muito comum acontecer é o genitor que paga alimentos, ele perde o emprego, ou ele passa por uma situação que dificulta ele pagar a pensão, e ele não, por desconhecimento, por desinteresse, ele não busca o caminho correto, né? Foi legal você tocar nesse assunto, que a gente tem até uma perguntinha de um telespectador que fala mais ou menos isso. Vamos escutar? Não. Quem está desempregado deve pagar a pensão? E aí, doutora, como proceder nessa situação? Então, o que acontece? Quando o genitor que está obrigado a
prestar alimentos, ele passa por essa situação de desemprego, né, ou uma mudança na possibilidade dele que impeça ele de continuar cumprindo da forma como ele vinha cumprindo, o correto é que ele procure a justiça, procure seu advogado, advogado de confiança, ou procure a defensoria pública e ingresse com pedido de revisão dessa pensão para obter uma equivalência novamente àquilo que ele pode. Porque às vezes ele tinha uma possibilidade realmente melhor, exercia um padrão de vida melhor, né? Tinha um emprego que lhe garantia um sustento melhor e poderia pagar um determinado percentual e de repente ele não pode mais. O problema é que eles muitas vezes não buscam isso e simplesmente param de pagar ou dizem que não podem mais, mas o ideal, o correto é isso, é buscar a justiça, fazer uma revisão com pedido de tutela de urgência, o juiz vai determinar de plano, ele trazendo provas de que realmente ele não tem mais essa condição, mas ele está se mostrando responsável, que é cumprir a obrigação dele, de reduzir um pouco essa pensão ao patamar que ele possa pagar, e ele continua pagando com isso. Ele evita, obviamente, a prisão, porque a prisão você só pode realmente requerer se ele tiver em débito imediato, até os últimos 3 meses, né, porque é para garantir o sustento. Se passar de 3 meses, você já não pode mais pedir a prisão. Esse débito deixa de ter caráter alimentar e passa a ter caráter pecuniário. Tá? Mas até dentro dos 3 meses de atraso é possível pedir essa prisão. Então, até 3 meses, você tem que entrar na justiça, comprovando que ele não está pagando o que foi acordado pelo juiz e tal. Na minha opinião, eu acho que muitas mães deixam de entrar na justiça até porque pensa no seu filho. Você vai pensar assim, poxa, eu vou colocar o pai do meu filho, né, na prisão, como é que eu vou mexer no emocional da minha filha? Tem muito isso também, né? Eu escuto muito isso. Eu não vou, eu vou ver se eu faço um acordo de boca, alguma coisa, para tentar resolver essa situação, para não mexer no emocional da criança, porque isso afeta. Poxa, a minha mãe colocou o meu pai preso, só que eles não sabem da lei, porque são pequenos, não sabem, né, dessas normas, né? E do também custo de vida é uma também, medida né? extrema, né? Assim, a lei estabeleceu isso como medida extrema. É óbvio que se tratando de direitos de família, existe sempre uma relação de sentimentos aí, né? E quando você tem um filho em comum, o ideal é que você tenha diálogo com outra pessoa. Se as pessoas puderem resolver isso entre elas, né, sem necessidade de procurar o judiciário, não há problema algum, desde que esteja garantindo o direito dos seus filhos. Agora, uma pergunta inversa, né? Ainda agora a doutora estava falando pra gente que se o pai, foi até uma pergunta também de um telespectador, se o pai, se o homem, né, fica desempregado, como ele faz? Agora existe o outro lado da mulher, que o pai alega que não tem a condição, né, mas a mulher tá vendo que ele tá viajando, tá com uma qualidade de vida muito boa. Como que faz? Ela também pode pedir uma revisão nesse valor mediante a isso? Sim, com certeza. Como eu falei anteriormente, os critérios que se utilizam para estabelecer a pensão alimentícia é necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Se você apresenta ao juiz um ganho determinado, mas ostenta uma qualidade de vida muito superior àquilo, alguma coisa está estranha. Então, o juiz considera isso daí sim. Se você está trazendo provas de que esse genitor vive viajando, ostenta uma situação econômica muito melhor do que aquilo que foi apresentado de ganhos dele no processo, é possível sim isso ser considerado, porque o seu filho tem que ter o mesmo padrão de vida que teria se vivesse contigo, né, dentro de uma relação de casamento ou de união estável, ou você não pode ter um padrão de vida e seu filho um padrão muito inferior ao seu. Aí está o critério da proporcionalidade. Então, pode sim fazer o pedido de revisão. E hoje em dia as redes sociais, elas entregam. Com certeza. Então, se você precisa pagar a pensão e você viaja para a Europa, você troca o carro todo ano, pensa muito bem antes de postar no Facebook. Ou então faça um acordo justo.
Porque não fica pensando que o dinheiro que você vai dar vai para a sua ex-esposa jantar fora, se vestir, porque vai tudo para o seu filho. E com certeza vai para o filho, Sim, porque hoje em dia é muito caro. Uma escola de qualidade é cara, o filho vai fazer uma natação, o filho... Nossa, que é o melhor para o seu filho, né? Tem as atividades fora, porque são essenciais para o crescimento da criança. E isso tudo, quando você coloca na ponta do lápis, no dia a dia, compra um picolé aqui, compra um lanchinho no fast food ali, quando você vai ver no final do mês... Nossa, quanto você gastou? Porque na verdade a criança não gasta, não tem só aquele gasto, né, da escola, do lanchezinho da escola, de um balé, não, uma atividade extra. Vai muito além, é uma festinha que você vai comprar uma roupinha para a criança, vai dar um presentinho para a criança levar, para ela não ficar constrangida, né? Então, os gastos de uma criança são altíssimos, né, de uma criança e de um adolescente. A gente vai agora chamar o comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Música